O caso recente de preconceito contra uma universitária de 44 anos alerta para atitudes de discriminação por causa da idade. O chamado etarismo é bem mais comum do que pode parecer. Saiba um pouco mais na reportagem de Carolina Chaves. A palavra etarismo significa discriminação ou preconceito em razão da idade. Apesar de não ser um termo novo, ele foi muito repetido nos últimos dias, depois de um caso de discriminação feito por 3 alunas contra uma mulher de 44 anos, que começou a fazer o curso de biomedicina em uma universidade de Bauru, em São Paulo. O vídeo foi gravado no dia 9 de março e viralizou na última sexta-feira, dia 10, deixando o alerta. O preconceito em razão da idade muitas vezes vem disfarçado de preocupação ou cuidados. Muita gente ainda não se deu conta que aquele idoso que fica em casa vendo o restante da vida passar é coisa do passado. Com mais informação e avanço da medicina, a expectativa de vida tem aumentado e com qualidade. A sociedade precisa se preparar para tratar com respeito esse novo idoso. Segundo Álvaro Sena Filho, presidente da ABRAT, Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade, até mesmo as placas de sinalização de vagas preferenciais em estacionamento fomentam, de certa forma, o etarismo. No Distrito Federal, uma lei determinou a troca da sinalização. Não trata de uma realidade atual, né? A troca desse pictograma, ele faz muito mais sentido do que mostrar o idoso lá todo curvado. Uma cartilha lançada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Ministério Público e Defensoria Pública, alerta a população para as formas de preconceito que muitas vezes nem percebemos. Recentemente, em uma roda de conversa no Supremo Tribunal Federal, com as ministras Rosa Weber, Carmen Lúcia e integrantes da sociedade civil, a atriz e diretora Regina Casé falou sobre o tema e disse que o etarismo pode ser ainda mais cruel para as mulheres. Um homem mais velho é sempre um homem mais sábio, é sempre um homem mais experiente. Um homem grisalho, como é a ministra Carmen Lúcia, é um sinal de sabedoria, é um sinal de experiência. E para uma mulher é sinal de que ela já está em fim de carreira, ela está acabada. Álvaro Sena Filho, que oferece apoio e cursos gratuitos para pessoas mais velhas na ABRAT, reforça a necessidade de entender que o conceito de velhice mudou e pessoas com mais idade têm buscado cada vez mais espaço. Os idosos que a gente atende hoje aqui na ABRAT, eles estão muito mais conectados, estão muito mais atualizados à nova tecnologia e têm um papel super importante na sociedade. Para falar sobre o assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Monize Marques, que é uma das coordenadoras da Central Judicial do Idoso. Boa tarde, doutora Monize, muito obrigado pela entrevista. Antes de mais nada, quem comete etarismo é apenas o velho que discrimina o jovem, ou melhor, o jovem que discrimina o velho, ou também o contrário vale? O velho que menospreza o jovem pela idade também pratica etarismo? Boa tarde, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto tão importante, né, Guilherme? A designação etarismo é uma designação muito nova, ela foi inicialmente cunhada pelo Robert Butler em 1970 nos Estados Unidos e faz mais ou menos uma referência ao sexismo, ao racismo e por isso ao ageísmo. No Brasil, a gente chama idadismo, etarismo, ageísmo, todas se referem à mesma circunstância. Assim como as outras designações preconceituosas, discriminatórias, ela demonstra uma discriminação a respeito da idade, seja ela qual for. Então, de fato, um jovem, ele comete preconceito em relação ao mais velho, e o mais velho também em relação aos mais jovens. Inclusive, as principais idades que são vítimas desse tipo de discriminação são os adolescentes e os idosos. Eu preciso confessar que às vezes eu digo, é um moleque, não sabe nada, é etarismo, né? Vou passar a me policiar a partir de agora. Sobre aquelas 3 moças lá de Bauru, que discriminaram a colega de 44 anos, elas podem ser enquadradas em algum artigo, por exemplo, por injúria?
Sim, Guilherme. Inclusive, houve uma modificação recente na legislação penal, agora mesmo em 2023, trazendo a possibilidade de que um autor de alguma ação discriminatória possa responder por injúria quando essa designação for relativa à questão da idade. Então, existe sim a possibilidade. Mas é mais comum que esse tipo de reparação aconteça no campo civil, porque há sim um constrangimento, há uma condição que coloca a vítima numa sensação assim de menosprezo, e esse menosprezo pode gerar, inclusive, indenização por danos morais. A senhora é uma das coordenadoras da Central Judicial do Idoso, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Que tipo de casos predominam lá? Por exemplo, o etarismo é um dos assuntos tratados, não? Sim, nós temos diversos assuntos tratados, o etarismo é um deles, mas a gente tem outras condições que também levam a nossa compreensão como sendo importantes de serem abordados, que é a violência contra a pessoa idosa no contexto familiar. De certa forma, todas as violências começam com essa visão de que a pessoa mais velha é uma pessoa que é improdutiva, de que ela é dispensável, de que ela é desprezível. Então, o etarismo é a porta que se abre para a prática de outras violências, e aí a gente merece destacar a violência psicológica, o abuso financeiro e também a negligência, normalmente praticadas no contexto familiar. Eu queria só ressaltar aqui, Guilherme, que além da gente falar de uma violência entre gerações, o etarismo também é uma prática intrageracional. A gente escuta muito pessoas idosas que não gostam de andar com pessoas idosas, que tratam outras pessoas idosas com menosprezo. Ah, não, ali velho só reclama, velho só fala de doença. Então, assim, também é uma forma de nos condicionarmos, né, a identificar todas as fases da vida em sua plenitude. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e o Ministério Público do Distrito Federal elaboraram uma cartilha para tratar desse assunto, né? Eu queria que o senhor nos contasse um pouco o que essa cartilha diz. Essa cartilha foi elaborada pela Central, que é justamente essa parceria entre o Tribunal, o Ministério Público e a Defensoria Pública do DF. O nosso objetivo foi chamar a atenção para algumas práticas discriminatórias que são socialmente aceitáveis, né? Uma piadinha, um comentário que demonstre o menosprezo que a pessoa sente em relação à pessoa mais velha, relacionada inclusive à não inclusão digital, ou a sua avaliação de que a pessoa mais velha não pode se casar, não pode iniciar projetos, não pode ter planos. Então, a gente quis realmente chamar a atenção para o fato de que fazer 60 anos, que é o critério cronológico que o Brasil adotou como recomendação da Organização Mundial da Saúde, não retira dessa pessoa nenhuma das suas capacidades. De acordo com as mais novas pesquisas do desenvolvimento, né? Inclusive, nessa faixa etária, a gente tem diversas habilidades que estão sendo desenvolvidas na sua forma mais ampla. Então, a gente quis, de fato, chamar a atenção que aquele estereótipo do idoso encurvado, que foi inclusive mostrado aí na reportagem, ele não designa mais quem é 60 mais. E que pode desenvolver todas as suas capacidades de forma plena e ter a sua autonomia resguardada em todas as fases. De forma bem rápida, como acessar a cartilha? Ela está disponível no site com um clique, entrando no Tribunal de Justiça, na aba da Central Judicial do Idoso. Qualquer cidadão pode ter acesso às informações que constam aqui e em outras também, outras informações que a Central disponibiliza através de outras informações importantes, outras publicações importantes. Muito obrigado, senhora, pela entrevista. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Obrigada.